E ó, Reginaldo entrando aí, paz Deus. Eu resolvi fazer essa live, na verdade, eu ia fazer um vídeo, né? Nem falei oi. Oi, gente, como vocês estão? Eu ia falar um pouquinho da minha trajetória até chegar na psicanálise, né? Que agora eu já sou psicanalista. E aí eu tava pensando em fazer um vídeo, eu falei, vou entrar ao vivo. Meu Deus, quando eu entrei ao vivo aqui agora eu já comecei a tremer. Mas eu vou só fazer um breve resumo como que eu fui parar na tal da psicanálise, né? Vou começar no meio mais ou menos da minha história. Em 2015 era para eu terminar a engenharia, né, que eu fiz. No fim eu formei em 2016, porque eu tive que pagar algumas matérias, né? E aí eu formei em engenharia ambiental e sanitária em 2016. No final de 2016, isso. E aí em 2017, em janeiro, eu já casei. Imagina, uma coisa atrás da outra. E aí no final de 2018 eu consegui um emprego que eu tive que se mudar, né? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei se tem alguém aqui de Campo Grande. Se tiver, manda aí que é de Campo Grande. Ou manda também aí de onde que vocês são. Porque tem bastante gente que me segue que é de outros lugares. E daí no final de 2018, novembro de 2018, na verdade desde junho, eu passei num processo seletivo. E aí que tem duração de 1 a 2 anos, né? Pode ser renovado. No fim foi renovado. E aí em novembro de 2018 eu fui para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Não sei se alguém aqui é de lá ou se alguém conhece. Eu conheço algumas pessoas daqui que é de Dourados, né? Que é perto de Ponta Porã. E aí eu fui em novembro de 2018 para lá para trabalhar como laboratorista de saneamento. E aí trabalhei no final de 2018, 2019, numa cidade nova, também relativamente recém-casada também, né? Tipo assim, tudo muito novo. E aí trabalhei o ano de 2019 inteiro. E aí 2020 era eu uma outra laboratorista e tinha um escritório que tinha um técnico de saneamento. E no fim esse técnico de saneamento saiu lá do escritório, né? Foi remanejado para outro lugar. E em 2020 a outra laboratorista teve que cobrir umas férias, mas ela não voltou mais e eu tive que ficar quase um ano, né? De janeiro até mais ou menos eu aguentei outubro, se eu não me engano, sozinha trabalhando por 2 pessoas. Foi uma coisa assim, muito difícil. E nesse então meio tempo, aí que começou as angústias. No meu caso, foram muitas dores no corpo. Aí o médico, aí eu sempre estava indo nos médicos, né, com o meu convênio, aproveitando. Aí eles acharam até que era fibromialgia. Olha só, eles estavam assim, não confirmaram esse diagnóstico, mas as minhas dores, eu fazia os exames e as dores não tinha, como que fala, a parte orgânica, né? Gente, estou contando aqui um pouquinho, rapidinho, da minha trajetória até chegar na psicanálise. Já contei que eu fiz a engenharia, gente, vim da engenharia, não tem nada a ver, né? Área de exatas. E aí fui trabalhar em uma outra cidade de interior, eu moro na capital, aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Bom dia! E aí, tô contando que teve no segundo ano, era um processo seletivo, por um ano mais um ano, para trabalhar como laboratorista de saneamento. Aí no segundo ano eu tive que trabalhar sozinha, que outra moça saiu, o outro rapaz que estava no escritório também saiu, e eu tive que trabalhar por 2 pessoas. Tudo bem, e você? Então, aí começou a ficar muito cansativo e eu sempre fui bem ansiosa. Ou seja, se me der aquele compromisso, eu tinha que dar conta. Quem aí tem esse negócio que tem que dar conta? A tal do tem que, né? Hoje eu tô aprendendo, fazendo análise psicanalítica, né? A minha análise pessoal, que tá em dia, que eu não tenho que nada, né? Eu tenho que se eu quiser. Enfim. E aí a tal da autocobrança também, ia perguntar quem tem muito isso de autocobrança, fala aí eu. Quem tem, levanta a mão. Enfim. E aí, onde parei? Em 2020. 2021? 2020. Final de 2018, fui para essa cidade do interior trabalhar. Aí 2020, 2019, né, trabalhei com as outras pessoas. Em 2020 tive que trabalhar sozinha quase o ano inteiro. E aí começou essas dores que já tava um pouco angustiante,
porque eu vivia na tal da correria. Se estão me ouvindo bem, se puderem dar um joinha. E aí, assinar aqui, em 2020, né, certo? Que comecei essas dores, comecei no médico, não tinha causa orgânica, eles acharam até que era fibromialgia, mas não foi confirmado esse diagnóstico. Oi, Thaís. Então, eu sei que assim, eu indo um monte de médico e fazendo exames, teve uma vez que eu tava tendo a tal da crise de pânico. Uns choros assim, do nada, e não conseguia parar, porque eu ficava sozinha nesse laboratório. Eu brincava até que eu quase era onipresente, porque era, quem você vai conhecer, tem a parte bacteriológica e a parte do físico-químico. E aí eu tinha que fazer a análise dos dois. Quando tinha outra laboratorista, uma fazia um, outra fazia o outro, né? E tinha a parte também de a gente colocar os dados no computador, montar caixa, um monte de coisa. O Reginaldo vai saber, ele estava aqui. Acho que é Michaele, falando que... Ou Michael, não sei agora. Que acha eu gente boa, obrigada. E aí, enfim, resumindo, quando eu tava tendo as crises de pânico, né? Que é esses choros, essas angústias, essa vontade de sair lá daquele serviço, porque tava muito, gente, muito cansativo trabalhar para 2 pessoas, mas é aquela história que eu falei para vocês, eu tinha que dar conta na minha cabeça, a autocobrança, né? Gente, eu não sabia a mínima o que era saúde mental, o que era terapia, não sei nem se eu já tinha ouvido falar disso. Ó, a Michael falando que assim que possível marcará a consulta psicanalítica. Cuidar da saúde mental é tudo, com certeza. Só que eu não tinha noção disso. Achava que a gente tem que trabalhar. Ó, a Terezinha, oi Terezinha, tudo bem? Que a gente tem só que trabalhar e viver na correria. Esse é o normal, na verdade, né? Eu gosto muito do Carol Rasch que ela fala, né? A ansiedade não é que é normal, tá comum. Muitas pessoas estão tendo, mas essa não é uma vida normal, não é uma vida, né, boa. Enfim, em resumo, aí eu sempre passava, eu ia de a pé para o meu serviço, porque eu ia de bike, que era perto, né? A gente alugou uma casa no centro, lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para eu poder ir. E eu não falei esses detalhes, a gente vendeu a moto para conseguir ir para lá. Aí lá que eu consegui minha primeira máquina de lavar, a gente já tinha 2 anos de casado, né? Quando a gente foi pra lá. Tipo, muitas coisas, como posso falar, tem os seus ônus e bônus, né? Como a Carol diz. Então a gente conseguiu ir pra lá fazendo essas economias e depois que a gente foi conquistando algumas coisas. Porque, por exemplo, a máquina de lavar era meu sonho, né? Imagina, gente, a máquina faz tudo, é a melhor coisa da vida. E aí, enfim, eu sempre passava, ó, até a Cris, acabou de entrar. Oi, Cris. Ela foi a minha primeira terapeuta. E é terapeuta holística, a Cristiane, gente. Depois segue ela lá, ó, Cristiane Baiotto. E aí eu passava em frente para ir para o meu serviço do consultório dela. Eu nem sabia que era terapia, muito menos terapia holística. E aí um dia eu fui lá conversar, gente. Acho que eu conversei, né, Cris, 1h30, 2 horas, não sei. Eu perguntei se a terapia dela a gente podia falar, né, porque a holística é um pouco diferente. E aí ela falou que sim, com certeza. E aí eu comecei nela, eu acho que fiz umas 8 sessões, eu não lembro bem. Usei também aqueles, não os óleos essenciais, agora eu esqueci o nome. E foi assim conhecendo, eu nem contei. Isso porque eu tinha ido no médico, né, tendo essas crises de pânico, que eu não sabia que era crise de pânico, eu só chorava. E pedi pro médico para eu poder pegar um atestado de quinta tarde, que eu fui fazer acupuntura, ele tava fazendo acupuntura em mim. Porque ele queria ver, né, se não era mais ansiedade, se era realmente fibromialgia, porque não tinha causa orgânica nos exames. E beber uma água aqui. Enfim, aí ele até me deu esse atestado, só que ele falou que não poderia ficar me dando atestado sem uma causa orgânica, né? E aí ele falou bem assim, gente, o jeito que ele falou me tranquilizou muito, não me preocupei. Ele falou assim, eu acho que era bom você ir em um médico dos nervos. Aí eu falei, médico dos nervos? Aí ele falou, tem uma psiquiatra que eu vou te indicar. E aí, gente, eu fui na psiquiatra e eu fui tranquila, eu nunca tive muito... Eu nem sabia, na verdade, bem pra que era o psiquiatra. Aí eu tô falando assim que eu fui tranquila no sentido, tem gente que tem muito medo, até me fala aí, tem muito vergonha, né? Tem os tabus, quem vai no psiquiatra não deve estar muito bem, né? E não tava mesmo bem da mente, mas não significa que só porque você vai, que isso é ruim. Gente, se você precisa de ajuda, você tem que buscar ajuda.
Ó, a Cris falou, é aromaterapia. Eu também fiz uma sessão com ela e tomei aquelas gotinhas para ansiedade, para depressão, enfim. E aí, quando eu fui na psiquiatra, ela já falou. Eu falei lá 1h30, gente, porque eu gosto de falar. E aí eu fui na época pago ainda, por isso que eu tô falando pra gente, pra vocês. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque senão sai mais caro do que era pra ser, talvez, né? E aí eu fiz, conversei essa 1h30 e ela me diagnosticou com, na época, acho que agora já mudou, quem souber pode comentar aí, no DSM, na época era misto, ou seja, 2 enfermidades, né? A tal da comorbidade, se não me engano. Misto de depressão e ansiedade. E aí, ela já queria me afastar, né? Tal da licença de 15 dias. E eu achei um absurdo. Isso, se eu não me engano, foi em março de 2020, eu acho. E aí eu falei, imagina me afastar, eles estão precisando de mim lá, porque só tinha eu trabalhando por 2 pessoas, né? E eu sempre preocupada muito com a empresa. E não que a gente vai deixar nossas responsabilidades, mas eu não tinha essa ideia de que a gente precisa se priorizar. Tem que priorizar a responsabilidade, não a nossa saúde. Eu tinha muita, assim, sabe, autocobrança era excessivo. Quem tem autocobrança aí, levanta a mão. Eu melhorei muito, né, com a terapia psicanalítica e outras terapias que eu também fiz antes. E então, eu não deixei ela me afastar, se não me engano foi março de 2020, o ano que eu não lembro, mas foi março. E aí continuei indo todos os meses e fazendo o retorno, né? Até porque eu tava pagando, eu queria fazer o retorno, porque o retorno é de graça. E eu comecei a tomar algumas medicações, fluoxetina. Fluoxetina é muito conhecido, levanta a mão aí quem conhece. E também alprazolam, não sei se estou falando exatamente certo. O alprazolam era só pra acalmar e dormir quando eu tivesse crise, a tal da crise de pânico, que eu queria, sentia uma vontade de chorar, não entendia, né, por isso foi misto de depressão e ansiedade também, mas era canseira, gente, é muito trabalho, quem aí vive nessa tal de correria, fala que não é difícil, né, e complicado, e como eu falei, mas é normal, não tem nada de normal, é comum, enfim. E aí também eu fiz a terapia com a Cris, como eu falei. Depois eu fui na psicóloga Nayane. Já fiz uma live com ela, tem aqui. Tem no meu canal do YouTube, canal Larissa Daniele. Se inscreve lá. Se não souber onde que é, me manda um oi na mensagem. Fala que você quer, eu te mando o link, tá bom, gente? E aí, como eu falei, eu fiz um pouco de terapia com essa psicóloga, a Nayane. Eu acho que foi só umas 4 sessões de início, né? Eu tava aprendendo, hein, gente, o que era esse tal de autoconhecimento. Eu sempre gostei de refletir, sou muito reflexiva. Nem sei se reflexiva tá certo essa palavra, mas enfim, aí com o acompanhamento foi bem melhor. Por exemplo, a Nayane pegou muito a questão que eu queria. Eu tava estudando para concurso, eu sou de uma igreja, né, que a gente geralmente estuda o órgão. Eu tava tentando ser organista, e eu nem consegui. Parei, eu sei só alguns hinos e tal, mas parei. Mas, tipo, dá muito trabalho estudar música, gente. Aí, imagina, estudando para concurso na área da engenharia, né? Eu cheguei a viajar, não sei se foi 2020, eu acho que foi. No início do ano, para Goiânia e no final para Brasília. E hoje eu dou graças a Deus que eu não passei nenhum desses concursos, que eu tava estudando igual doida. Porque daí eu ia acabar ficando presa. Tem até pacientes que falam, né? E conheço muita gente que comenta assim, mas aí eu tô nesse concurso, mas eu não queria mais trabalhar com isso, mas aí eu fico com medo, porque é a tal da segurança, né? Que muitos querem, conquistam, mas não exatamente querem. Tem isso também, mas aí tem que trabalhar autoconhecimento na pessoa, né? Uma aguinha aqui. E aí, eu entrei nesse negócio do autoconhecimento, enfim. E aí eu sei que fui pesquisando sobre a tal da saúde mental. Eu não lembro como que foi exatamente, eu achei a psicanálise. Não entendi nada quando eu comecei a ler, mas eu fiquei meio encantada, assim. Por exemplo, tem uma frase, Tibela, eu nem sei se eu lembro da irmã, a paz de Deus, amém. O Dr. Júlio também entrou. Ai, que legal ver vocês aqui. Eu não sei aqui se é Michael ou Michaele, que tá sempre comentando. Muito obrigada, gente, por você estar aqui, se puderem compartilhar. E aí eu entrei nesse processo de autoconhecimento, sei que eu fui pesquisar, que eu adoro pesquisar, sou muito pesquisadora. E aí eu encontrei a psicanálise, como eu falei, não entendi nada, mas vi assim que aí eu ia falar a frase famosa do Freud, né? Algo assim, não sei se está exatamente na ordem, tá, gente? Mas ele fala assim, que as nossas emoções
que não são expressas, né? Que a gente não expressa essas emoções que a gente sente, elas são enterradas vivas, né? Dentro de nós. Aí você fala, então tá ótimo, foram enterradas. Não, as emoções não expressas são enterradas vivas. Mas depois de um tempo, elas voltam, afloram, né? Vamos dizer assim, das piores formas possíveis. Sigmund Freud. Ele falou isso, né? Que as emoções expressas, elas são enterradas vivas, mas depois elas voltam das piores formas possíveis, no sentido, geralmente, da psicossomática, dessas doenças. Por exemplo, tinha muita dor, gente, muita dor. E, claro, o serviço estava cansativo, mas não tinha uma causa orgânica. E, assim, tem muitas pessoas que sofrem, né, com doenças que geralmente não têm cura. Enxaquecas, dor no corpo. Isso pode ser qualquer doença, só tô dando alguns exemplos do que eu sentia. Eu tinha uma dor, assim, na perna, achei que era o ciático. Fiz todos aqueles exames, sabe aquele que entra até na máquina? O doutor Júlio aí pode falar pra nós qual é o nome da máquina. Que é terrível, aquele negócio. Na época eu era tão ansiosa que eu não ficava quieta, que eu lembro que eu ficava mexendo o pé. O médico falou assim, por favor, você é mulher, tenta pensar em alguma coisa e ficar com o pé quieta. E aí não deu nada esses exames, graças a Deus, mas não tinha causa orgânica, logo tem essa parte, como eu acabei de falar, da frase do Freud, né? As emoções não expressas, elas são enterradas vivas e voltam das piores formas possíveis, né? Depois de um tempo. Enfim, daí foi por aí mais ou menos que eu apaixonei pela psicanálise, não entendi nada. E aí lendo, porque eu amo, gente, amo ler, amo aprender. Uma aguinha, bebe água aí vocês, hein? Eu descobri o quê? Que a psicanálise, ela pode ser uma atuação de qualquer pessoa, se possível, é bom que tenha alguma graduação, mas em qualquer área. Por quê? Porque Freud, tem até uma obra dele sobre isso, falava da questão da análise leiga. Leiga no sentido de não exatamente precisar ser médico ou psicólogo. E na época eu até tentei, gente, ver a associação aqui do Mato Grosso do Sul, porque é uma dica que eu dou pra vocês em termos de carreira, assim, né? Eu tô ainda aprendendo, tá, gente? Mas tô conquistando aos pouquinhos. Que você tem que fazer o tal do network. Na engenharia, né, que eu formei na engenharia, eu não fiz network, entre algumas questões, assim, da minha religião, e o povo só gostava de beber, enfim. Eu não me enturbei muito, né, confesso. Mas também eu não tinha noção, né, imagina, também tinha entrado com 19 anos, muito jovem, assim, sabia que a gente, vai fazer faculdade, já vai sair com emprego, ainda mais engenharia, imagina? Gente, nada a ver. Você tem que fazer muito network, muito estágio, pra experiência mesmo, porque eles cobram, você se forma, eles falam que quer 20 anos de experiência, não sei se já viu essas piadinhas. E aí, enfim, eu queria fazer diferente da engenharia, porque no final do curso eu tentei entrevistar, eu tenho até um blog post carreira ambiental, se eu não me engano, né? Ascensão na carreira ambiental, o tema principal dele, eu entrevistei 3 empresários, sabe? Tinha um que era chefe lá na África, de uma empresa de coisas ambientais, né? Ele é engenheiro químico, aí os outros é engenheiro tudo ambiental e sanitarista. E aí só que já era no final do curso, já não deu muita coisa, mas enfim. E aí veio essa tal da depressão, da ansiedade, e assim como eu falei, fui fazendo algumas terapias holísticas, depois fui na psicóloga, depois fui pesquisando e descobri a psicanálise. Então descobri que é uma atuação leiga. Em que sentido? De que não precisa ter a graduação ou em medicina, nem em psicologia. Aí, só que a minha associação aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, gente, eu falo desse jeito, ela cobrava isso. Como eu falei, eu já queria começar com bom network. Falei, então vou na associação, deve ser um curso bom. Vendo, né, minhas condições, porque eu tava trabalhando ainda. Enfim, eu quero dizer só isso, que eu fui pesquisando, descobri essa frase, né, do Freud, muito famosa, que as emoções não expressas, elas são enterradas vivas e voltam da piores formas possíveis depois. E aí me apaixonei por psicanálise, não estava entendendo nada e fui ficar fazendo pesquisa, né? Na associação não deu, fui pesquisar os institutos. E aí pesquisei vários institutos, tanto em valor, tanto que daí entendi sobre o tripé. Não sei se vocês sabem do tripé, se quiser que eu fale do tripé psicanalítico, comenta aqui, porque não é agora a intenção, né? Mas enfim, aí fui achando os institutos que me ajudariam a cumprir esse tripé, que daria um apoio, né? Nos estudos, nesse tripé, e também o financeiro, o valor. Enfim, aí resolvi pelo Instituto Gaio, né? Hoje a gente tem até uma parceria.
E aí eu comecei o curso, isso, se eu não me engano, foi no início ali de 2020, mais ou menos. Então comecei os estudos, só que como eu tava com a depressão bem forte, né, e a ansiedade, trabalhando por 2 pessoas lá nessa empresa, que eu fiquei esse ano de 2020 fazendo isso, eu não consegui estudar muito bem. Comecei já comprando meus livros do Freud, tem alguns aqui. Eu fui comprando aos poucos, gente, a Amazon, quem não ama Amazon? E aí eu tentava ler e o Freud é bem didático. Só que, sabe, quem já teve depressão, ansiedade, você já viu quando você lê uma coisa que você não consegue entender nada, a cabeça não consegue se concentrar em nada. Eu tinha muitos brancos, assim, ó, nas vistas. Era muita canseira, porque eu ia 7 horas, entrava no serviço, né, saía 5 da tarde, tinha horário de almoço. Horário de almoço eu usava para estudar, pro concurso. E à noite estava tentando estudar psicanálise, só que eu chegava tão cansado que eu ia dormir para acordar cedo no outro dia. E aí geralmente eu tentava estudar de manhã. E aí eu comecei esse estudo, né? Mas como eu falei, fui devagar. Lá pode ser até 1 ano e talvez se estender por mais 1 ano. Eu precisei estender por mais 1 ano e fiquei esses 2 anos estudando a psicanálise no Instituto Gaia, né? Cumprindo o tripé, que é a análise pessoal, a teoria e a prática, supervisão, que é no final já, né? A Thaís, a Amazon é nosso fornecedor, verdade. Nem sei se pode ficar falando a palavra aqui, mas tô falando. E aí, isso que eu ia falar. Eu fui na psiquiatra, né, como eu falei, em março, e fui acompanhada. Aí, em agosto, eu tava indo todo mês e fazendo retorno, como eu brinquei. Tinha que pagar, né? Eu falei, tem que fazer o retorno que é de graça. Graças a Deus, depois até meu esposo, super bem sabe dos dinheiros, ele descobriu que eu poderia pedir como que fala? Ressarcimento, porque eu tinha um convênio e não tinha um médico lá, né? Na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E aí, eu sei que em agosto, todos os meses eu indo, eu, né, sou evangélica, eu fiz uma oração. Eu falei, meu Deus, se for a hora dessa médica de novo falar em afastamento, porque desde o primeiro dia que eu fui lá, ela queria me afastar desse serviço, né, pra me se recuperar, mas eu achei um absurdo. Imagina pegar um atestado de depressão, ansiedade. Como assim eu, que sou super... me cobro tanto e sou muito responsável, consigo fazer o que manda eu fazer, sabe? Aquela pessoa assim, tá mal, mas continua ali. Enfim, resumindo, em agosto eu fiz essa oração. Quando eu cheguei lá, ela nunca mais tinha falado de afastamento. E em agosto, quando eu fui pra minha consulta, aí ela falou de afastamento e eu não falei nada, falei tudo bem. Aí eu fui afastada, gente, em agosto de 2020, se não me engano 2020, mas foi em agosto, 15 dias. Aí voltei, né, o retorno, aí foi mais 15 dias. E aí o INSS me afastou mais 15 dias. Fiquei 45 dias afastada, para quem não queria ficar nem os 15 lá, né? Que é o mínimo que ela falou. No cachorro latindo, não sei se estão ouvindo, né, aluna? E aí, gente, esse afastamento me fez tão bem. Como que é bom a gente se priorizar, nem que se for a força, né? Claro, eu já estava em algumas terapias, já estava tomando mais consciência de que se eu não me priorizar, ninguém vai me priorizar. É uma empresa grande, eles se viraram, trouxeram gente, falaram que virou uma bagunça lá, mas, né, eu tenho que se cuidar também, porque eu sou um ser humano. E aí, esse afastamento foi muito bom, porque é um laboratório. Eu percebi também, né, esses dias até não tô lembrando agora o nome dela, nós estamos fazendo um curso de palestrante no GAV, Grupo Amor Vida. Gente, segue lá no Instagram. Eu tô no Instagram, né? É @Grupo Amor Vida, se não me engano, é _CG. Mas põe Grupo Amor Vida que vocês acham. Tem um 0800 que pode estar ligando para quem tem crises emocionais. Não é um acompanhamento terapêutico, mas é para você ligar das 7 às 23 da noite, horário aqui de Campo Grande. Essa ligação é gratuita, tem um 0800 lá, tá? Enfim, ela até comentou sobre isso, o que eu ia falar, que eu fui lá na outra coisa, que é a professora que está dando esse curso para ser palestrante, né, que eu estou tentando ser voluntária lá como palestrante, ela explicou sobre a importância do sol. E aí eu tava lembrando que quando eu tive a depressão e que eu fiquei, a Cris falou melhor decisão, exatamente, Cris. E a Cristiane Baiotto faz parte dessa minha história, viu, que ela foi minha primeira terapeuta. E então eu já estava andando nesse processo de autoconhecimento, de aprender a se priorizar. Quando eu fiquei em casa, gente, eu percebi, como eu ia falando, falei, já fui lá no GAV, Grupo Amor Vida, mas voltando aqui, lá no laboratório, isso que eu quero falar pra vocês, presta atenção, se você trabalha no hospital ou se fica muito fechado em casa, isso é muito bom pra você ficar mais depressivo e ansioso, porque você tem que
sair, tomar um sol, a vitamina D vai fazer toda a diferença, o ar puro. Gente, comecei a olhar o céu, não sei se vocês perceberam, os meus posts é tudo azul, da cor do céu. Inclusive meu quarto, a gente já conseguiu pintar apenas o quarto, depois eu vou chegar aqui na parte da casa, se der tempo. É tudo azul, porque assim, aprendi a observar o céu. Isso que eu não entrei, que eu fui conhecer o tal do Mindfulness, que é a atenção plena. Então eu comecei a viver o presente, a você ver as coisas boas que você tem. Todo mundo, né, provavelmente pode sentir o sol, né, e tomar esse sol, como eu falei. E tem aqueles horários que vocês sabem, que eles falam, acho que é depois das 4, antes das 10, né. E aí eu comecei a tomar sol lá onde eu morava, era aquelas kitnets, e é um quintal enorme. E as meninas nem estavam lá, porque lá na Ponta Porã o povo faz medicina, e daí tava na época da pandemia, então não tinha ninguém lá. Só eu e os gatos, porque a dona da minha casa tinha bastante gatos. E aí eu fui lá no fundo e comecei a tomar sol. Olha que coisa mais simples do planeta Terra. Você tomar sol, observar os pássaros, observar o céu. Então, tipo assim, se vocês trabalham num lugar fechado, ali quando tiver algum intervalinho, sai, vai olhar o sol, vai apreciar, vai sentir o sol mesmo também na pele, como eu tô falando, né? Tomar a vitamina D. E isso já começou a fazer uma diferença. Aí também comecei a caminhar, a médica mandou caminhar. Inclusive agora eu tenho que caminhar direito, porque eu não ando caminhando direito. E aí... água, vamos tomar água. Eu fui melhorando mais ou menos aos poucos, só que eu tive muita gente, crise de ansiedade, né? No caso chama crise de depressão, né? Que é esses choros repentinos, você não consegue parar. E eu tava tomando a medicação, mas eu tinha, assim, muito na minha mente que eu não queria, assim, me apegar muito àquilo, né? A Cris tá comentando que o melhor é que o sol, gente, é gratuito. Olhar o céu é gratuito, é verdade. Vai só de você aprender a se priorizar e contemplar a beleza. A Thaís Fernanda tá comentando. Enfim, em resumo, eu fiquei esses 45 dias em casa. A primeira semana, gente, eu ficava atormentada pensando, meu Deus, o que eles estão fazendo lá? Porque eu tava trabalhando por 2 pessoas, logo eu saí e não tinha ninguém no laboratório. Aí eles trouxeram gente de Campo Grande. Mas aí a primeira semana eu ficava muito pensando no meu chefe, pensando não sei quem, pensando na secretaria, pensando. Em resumo, na segunda semana eu comecei mais a pensar em mim. Comecei a me priorizar. E aí, como eu falei, eu fui melhorando aos poucos, mas eu tive muitas crises, tinha aqueles pensamentos bem negativos. Eu tenho alguns videozinhos aqui sobre como contestar esse pensamento negativo, né? Que é se você... eu vou até repostar depois no Stories, viu? Vocês olham lá, dá like, comenta. Se você tem um pensamento negativo. Por exemplo, eu vou dar um aqui agora. Eu juro que eu nem tava pensando nisso, tá? Mas assim, nossa, todo mundo vai odiar essa live. Aí, antes de eu terminar, todo mundo vai, eu já penso assim, o que importa é que alguém vai ser tocado, alguma alma vai ser tocada, alguém pode se sentir melhor em ver que eu superei, que ele pode se superar também. Então, quando você for finalizar um pensamento negativo, uma frase ruim, um medo, nem finaliza, já tenta pensar um contrário. O que você gostaria que acontecesse? Entendeu? Tenta trocar. Não sei se vocês conseguiram entender. É tipo assim, nossa, ninguém vai entrar nessa live. Nossa, entrou 2, 3, 5 que tem agora. Tá ótimo. Alguém vai ser tocado. Você entendeu? Você troca, nem termina a frase negativa, já coloca uma frase positiva. Enfim, isso, gente, eu entrei também numa coisa de saber sobre... obrigada, Cris. A Cris, ela tem orgulho de mim. Olha que legal. Tô muito feliz de saber e tô feliz que eu também tô orgulhosa de mim. E aí que eu tava falando, comecei a ler, por exemplo, não sei se vocês já viram, não dá pra pegar agora, depois se vocês quiserem eu posto foto, fala aí se vocês querem a foto, de um livro, por exemplo, que chama A Magia. Eu não gostei muito desse nome, mas é da Rhonda Byrne. E, gente, tem que chamar a gratidão ou a bênção, porque ele só fala sobre técnicas de gratidão, técnicas de você se sentir abençoado, de você agradecer. E o agradecer não é só obrigado, né? Gente, eu tô indo pra outro canto, né? Mas vamos terminar. E aí eu fiquei afastada. Quando eu voltei, gente, no fim também descobri, o INSS não pagou meu salário que eu ganhava lá, né? Ele pagou um salário normal. Enfim, ainda, tipo assim, ainda bem que daí meu esposo trabalhava, porque lá o aluguel era bem caro, gente, Ponta Porã, por causa desse negócio da medicina, né? Bebam água. E aí, eu sei que quando eu voltei, né, agosto, lá por setembro, final de setembro, aí eu decidi sair. O meu contrato ia findar em novembro. Já tinha sido 2 anos, até 2 anos. Com a pandemia, eles queriam mais 1 ano, mas eles queriam que eu ficasse lá trabalhando por 2 pessoas. E eu tava aprendendo a me priorizar.
Eu lembro que eu fiz até uma lista é uma coisa legal de vocês fazerem, dos prós e contra de estar trabalhando lá. Eu lembro que os prós eram o quê? O salário, né? Relativamente bom, e a minha experiência de trabalho, porque eu não tinha uma experiência ainda assim muito longa. Aí lá eu já tinha 1 ano e 8 meses. E do outro lado, o contra. Gente, o contra. Eu tava com depressão, tava com ansiedade, tava pensando no fim, vocês me entendem, no fim da vida, né? Que mais? Nossa, eu tava muito infeliz no trabalho e tava angustiada, estava passando pra minha casa, né, pra minha família. Eu ficava muito sozinha, porque eu não sou de Ponta Porã, no Rio Grande do Sul. Eu fiz poucas amizades, né, porque só trabalhava. E aí eu sou daqui da minha cidade, tava longe da minha família. Gente, a lista era enorme do contra. E eu falei, não tá valendo, porque o prós, que é o dinheiro, que eu tava gastando em remédio e médico, e terapia. E o contra, e a experiência, eu já tinha quase 2 anos. Então, os contras estavam muito maior que o a favor, né? Enfim, aí eu decidi sair. Então, quando você sai sem terminar o contrato, você sabe que você perde muitos direitos, né? Mas eu falei, eu tô perdendo o direito de viver, né? Eu mesma tô empacando, acho que posso dizer assim, a minha vida, né? Enfim, eu fiz esse prós e contra, é bem interessante, tipo assim, se tem uma coisa que tá te incomodando, tá, mas qual que é o prós e contra aí? Será que esse prós realmente tá valendo a pena? E pra mim não estava. Enfim, decidi sair, aí eu não lembro se teve que cumprir os avisos, eu sei que faz hora que eu queria sair, né, mas eles meio que não deixavam, eles queriam ainda que eu renovasse o contrato por mais 1 ano, seria o 3º ano, uma coisa que quase não acontece. Resumindo, aí eu voltei em setembro, final de setembro, e eu fiquei até outubro, e ia vencer em novembro. Mas eu não tava suportando trabalhar por 2 pessoas. Ó, a Cris comentando, você teve uma expansão de consciência incrível, é verdade. E estamos aí nesse processo, né? E aí, até ela comentando isso, da expansão da consciência, gente, por isso se você tá passando uma coisa difícil, isso vai passar. É porque quem tá passando, principalmente piorou então se é depressão, ansiedade, parece que nunca vai passar, que vai ser essa tormenta a vida inteira, e não vai. E isso também talvez não se prolongaria tanto se você buscasse ajuda logo, não fique enrolando, não. Sempre eu comento aqui lugares que tem valor social, se é só questão financeira, comenta que não quer fazer comigo ou me conhece, eu indico outros profissionais. Gente, vocês têm que buscar ajuda, não fique esperando o quê? Esperando, não vai sumir assim sozinho, né? Mas vai passar, principalmente se você buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda na medicina, busca ajuda, não fique parado, entendeu? Não sabe, pergunta. Pergunta pra mim, pergunta pra um amigo, pergunta. Sempre tem isso em mente que se você não tá muito bem, não tá sabendo o que fazer, pergunta, busca ajuda, não fique aí sofrendo, né? Como eu falei, tem o grupo Amor Vida, o Gavi, que tem um 0800, vai lá pra vocês verem o número, e você busca ajuda. Não deixe de buscar ajuda, não deixe de conversar, enfim. E aí eu sei que eu saí em setembro desse trabalho, né, nessa empresa, e não quis a renovação desse 3º ano, que nem existia, mas por causa da pandemia eles queriam lá, mas imagina, eles queriam trabalhando por 2 pessoas. Comentário aqui. Sempre pensei assim, se interfere na saúde, melhor sair. Isso mesmo. Só que, como eu tô falando, às vezes a pessoa tá tão, né, vivendo nesse automático, que é o nosso normal, tá, gente? O nosso inconsciente, a gente vive no automático. E se você não tá se conhecendo, você só vai vivendo. Nossa, tá ruim, mas não é normal? A vida não é ruim? Gente, a vida não pode ser tão ruim assim, ou só coisas ruins, né? E aí é isso que eu ia falar. De tudo isso, gente, isso mudou totalmente meu olhar, assim, pra vida, como eu falei. Eu sempre busquei o tal do dom do contentamento. A Deise, acho que não está aqui, minha amiga da engenharia ainda. Nós estudamos juntas, sofremos juntas, fazendo os cálculos. Uma vez eu contei pra ela uma palavra que ela nunca mais esqueceu, né? Uma palavra da minha igreja, sobre Deus falou assim, que ia dar o dom do contentamento. Porque ser contente em qualquer ocasião, né? Que Paulo falava, né? Sou contente tendo muito ou tendo pouco. Então, eu sempre busquei isso, sempre tentei ser grata, mas eu nunca tinha me aprofundado nesse assunto. Aí eu me aprofundei mais nesse assunto e fui mudando a minha visão, como eu falei, comecei a contemplar o céu, uma coisa tão simples, tomar um sol, que nem eu falei, percebi esse negócio de estar presa lá naquele laboratório, que o ar tinha que ser gelado por causa das amostras de águas, né, que eu fazia a análise de água, né, era laboratorista de saneamento. Eu ficava muito naquele frio, eu vivia com frio, meus pés e minha mão vivem gelado. Vivia gelado lá, né?
E eu nem sabia. E daí, até quando eu voltei, eu comecei a levei umas florzinhas. Inclusive, essa florzinha veio lá de Ponta Porã. Eu já fiz 4 vasinhos, né? Tipo assim, replantei. Olha que lindo, e tá enorme. Eu não tinha flor, nunca tive o costume de ter flor. Aí passei a gostar de flor, como o povo brinca, a velha da flor. E aí eu plantei pra levar pro meu serviço, pra ver se dava mais alegria. Passei quando dava um tempinho lá, né? Ir lá fora do laboratório para tomar um sol, para olhar o céu. Comecei a contemplar. E lá era uma área do lado de negócio de... Como a gente fala? Dos guarda lá. Então tinha bastante floresta. Eu ficava observando quando dava tempo. Passei também a fazer aquelas meditação guiada. A psicóloga. Agora eu só do psicanalista, eu esqueci da minha psicóloga, a primeira, né? Que foi a Nayane, que falou da meditação guiada. Eu não lembro se a Cris também comentou, mas eu acho que sim. Eu gosto muito da Louise Hay. Até passei a ler alguns livros dela. Ó, a Nayane entrou aqui. Falando nela lá, ó, seguem ela. Psi_Nayane. Foi minha primeira psicóloga. E aí eu sei que eu fui quase meio que ficando zen, mais ou menos. Porque eu sempre fui muito acelerada, né, gente? A gente até tem que ver a hora que isso já vai desligar sozinho. Enfim. Aí, não sei se vocês entenderam mais ou menos minha carreira aí. E aí, esse ano, 2020, comecei a estudar. Mas estudava e parava porque eu estava mal da depressão, mas estava sendo acompanhada, estava buscando ajuda e conheci a tal da terapia, conheci a psicanálise e me apaixonei. Não entendi nada da psicanálise, mas me apaixonei. Como eu falei, tentei começar com esse network aqui na Associação do Mato Grosso do Sul. Meio que não me aceitaram, entre aspas, porque eu sou da engenharia, eles só aceitam o psicólogo e os psiquiatras, o que não tem nada a ver com o que o Freud falou da questão da análise leiga, né? E eu fui atrás dos meus sonhos, de aperfeiçoar esse dom, né, vamos dizer assim. E aí fui pro Instituto Gaio, aí fui estudar, estudei esses 2 anos. No início do ano eu terminei o curso, né, cumpri o tripé psicanalítico. E comecei a supervisão. Antes de terminar o curso, seria o estágio, né, mas como a psicanálise é um curso livre, a gente fala que tem a supervisão clínica, que são os atendimentos. E você tem que atender pelo Gaio dois pacientes. Eu acho que cheguei a atender em torno de 10 a 12, eu pedi. Porque tem muitos que desistem, né? A gente tem que atender 10 sessões. Ó, a Denise entrou aqui, paz Deus, Denise. E aí, gente, começou a minha carreira, né? Na psicanálise. Eu acho assim, desde os estudos, desde a análise pessoal, para eu conhecer o meu inconsciente, né? E conseguir compreender o inconsciente do paciente. E aí comecei a supervisão. E agora é só alegria, gente. E assim, tem sido só alegria. O que eu ia falar, até eu falar, eu tenho que arrumar o link. Eu tenho um e-book que eu fiz, só tem acho que 12 páginas. Meu sonho, gente, é fazer um e-book grande e vender, né? E dar mentoria e dar aula, assim, meu sonho. Só que eu ainda não organizei esse sonho, né, gente? Preciso de alguém que me faça uma mentoria. Pra organizar, assim, eu pensei já nesse tema de trate-se melhor. Mas enfim, eu tenho um sobre depressão, de 4 coisas que me ajudou em relação à depressão. Gente, não é só isso. Se você tem depressão, pronto. Não vai no médico, não faz terapia, vai pegar esse e-book, vai seguir e vai ser feliz. Não. Tem todos esses... Se você tá precisando de ajuda, se você precisar de remédio, faz o que tem que ser feito, né? Vamos lá, gente. Isso entra muito, me lembra muito que nós temos a tal da criança interior. Essa sua criança que tá te dominando. Esse medo, esse eu não preciso. O adulto tem que fazer o que tem que ser feito, gente. Entendeu? Vão se conhecer, se precisa ir na medicina, vai na medicina. E aí, voltando no e-book, eu lembro que eu falei algo sobre a gratidão, sobre esse contentamento, que eu comentei anteriormente. Sobre esse olhar para a vida diferente. Eu tenho até alguns vídeos assim no canal do YouTube, canal Larissa Daniele. E aí, o que eu tava falando mesmo? Bom, assim que eu cheguei na tal da psicanálise, foi através da depressão e da ansiedade. A maioria vem pelo sofrimento. Inclusive, tem um autor, né, muito... Gente, beba água, até acabou minha água. Conceituado na psicanálise. Ele faleceu recentemente, o Caligares, Contardo Caligares. E ele tem um livro que chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu tenho alguns posts no meu outro arroba, tá? Aqui eu tô no Trate-se Melhor, mas eu tenho um arroba larissa.psicanálise. Quem quiser conhecer mais, assim, lá eu posto os estudos... mais essa parte, assim, bem teórica, tá? E ele, o Caligares, fala dessa... Como eu falei, cheguei com a depressão na ansiedade, né? E esse ato falho. Cheguei
pela depressão e ansiedade na psicanálise, ele fala que é legal o terapeuta ter uma boa quilometragem rodada no sofrimento humano, no sofrimento próprio em relação à sua psique. Então, eu já passei pelo sofrimento, né? E volta e meia eu tenho minhas tristezas, gente, porque a gente tem que lembrar que a gente é ser humano e vai ter tristezas e alegrias. E esse dia até vi uma mulher falando em um vídeo sobre o médico explicou pra ela tipo um gráfico aquele do coração, ele é assim, né? Sobe e desce. Cadê os médicos de plantão aí, meus amigos, estudantes e médicos já? E não é linear a vida, e assim é a vida, como o coração. Esse negócio de sobe e desce, a vida não tem como ser linear. Se você tá vivo, é um sobe e desce. Claro que você não vai ficar tão mal mais, né? Não fico mais tão mal igual eu ficava antes, quando tava realmente nos picos da depressão. Mas tomei remédio, sim, fluoxetina, alprazolam, fui fazer terapia, fui buscar ajuda, sofri, aí conheci a psicanálise, me levantei e agora eu sou psicanalista e tô aí tentando, né, me disponibilizar para ajudar as pessoas através da análise, através desse autoconhecimento, através dos conteúdos que eu posto aqui. E é isso, gente, minha trajetória para chegar na psicanálise, tive que sofrer bastante. Não entendia nada, gente. Essa história de se conhecer, o que é isso? A gente tem que só trabalhar e estudar. E aí fui se conhecer, tô me entendendo muito melhor. Minha psicanalista é a Priscila das Mercês. E, gente, tem sido maravilhoso. Já passei por outras, né? Daí fui, parei e tal. E agora voltei de novo, firme pra manter o tripé. Ó, a Elaine Leites comentou, já tem expertise para falar sobre o tema, nada melhor do que falar com quem entende os sintomas, verdade. Isso é verdade, até eu ia comentar sobre isso. Além de, assim, né, ter passado pela depressão e ansiedade, então quando o paciente, ou alguém, gente, tem gente que vem no meu Instagram e comenta todas as dores. Não é nenhuma sessão, já vão comentando. Então eu consigo... como posso falar, fazer esse acolhimento sem julgamento, isso me ajudou porque eu passei pelo sofrimento mesmo, né, na íntegra. Outra coisa que ajuda muito aí quem quer melhorar essa parte de não julgar os outros, inclusive não se julgar, é duas coisas, me ajudou muito, muito mesmo. É o Mindfulness, né, que significa atenção plena, e também eu não lembro agora se está certo esse nome, autocompaixão. Quando eu tenho autocompaixão, ou seja, quando eu tenho compaixão para comigo, quando eu me trato com amor, gente, se tratar com amor é desde do falar com você. Como que você fala com você? Errei essa questão, nossa, como você é burra. Você vê que você não está se tratando bem. E pode saber que isso vai refletir na sua família, vai refletir nas pessoas ao seu redor, tá? Então, você começar a se tratar com mais amor, com mais compreensão, com a tal da autocompaixão, você vai automaticamente, entre aspas, automaticamente, né? Tratar o outro com amor também, com compaixão. E o tal do Mindfulness, da atenção plena, é começar a prestar atenção em você. Prestar atenção, como eu posso falar? Que nem lá no serviço, se eu já soubesse, nem sabia o que era Mindfulness, muito menos que significava atenção plena. Se eu percebesse que eu estava muito cansada, que meu corpo não estava aguentando, que estava muito difícil, eu ia repensar mais rápido, vamos dizer assim, né? Não ia demorar tanto para buscar ajuda, para entender que eu não estava suportando, para entender que eu não preciso, não tenho que, tem que fazer, tem que aguentar, não tem que nada, tem que o que você quiser. Só que para você saber o que você quer, você tem que se conhecer. E um dos caminhos é a terapia. Não é só esse, gente. Tem gente que, esses dias eu vi uma psicóloga explicando sobre isso. Por exemplo, se você não tá muito legal, tá acontecendo coisa na sua vida difícil, mas talvez você vai e lê um livro, você já se sente bem. Você dá um tempo numa chácara, sei lá, vai fazer uma coisa, você já vai se superar. Mas, às vezes, já virou um transtorno, sei lá, que nem estamos falando, transtorno de ansiedade generalizada, que foi o que eu fui diagnosticado na época, que é um excesso de preocupação. Não é só do futuro, é um excesso de preocupação com tudo. A pessoa falou, quero falar com você, você fala, meu Deus, o que essa pessoa quer falar comigo? E já fica aquela angústia pra sempre, né? Enfim, e aí você já tá um transtorno, meu amigo, aí você provavelmente não vai conseguir sair disso só lendo o livro. Aí você talvez precisa de ajuda terapêutica. Gente, tem um projeto Oráculo, que é um valor social, que é de onde veio a minha psicóloga Renata Andrade, para terapia de casal também, que eu tô fazendo com o meu esposo, tá? E tem esse projeto social, tem gente que atende, tem várias amigas, viu, gente, que formou psicanálise, se vocês quiserem,
que também eu acho que tem alguma vaga para a parte social, quem precisar. Então, assim, talvez a sua dor já virou uma depressão. Talvez a sua ansiedade já virou realmente um transtorno. Então, meu querido, não é só lendo um livro que você vai conseguir sair disso. Talvez você precise de ajuda e tudo bem. A Cris rindo, não tem que nada, né, Cris? Isso, eu tô aprendendo, gente. E isso é diário, é o tal dos 2T, como a Carol Rasch fala, né? Tempo e treino. Não significa que hoje você hoje você já vai conseguir se conhecer do nada, né? E ter autocontrole de tudo. Na verdade, nem gosto muito dessa palavra. Como que eu ia falar, gente? Autocobrança. De hoje do nada você não vai ter nenhuma autocobrança. Você vai continuar. Entra muito o negócio do inconsciente. Seu inconsciente ele é muito sólido, como minha psicanalista Priscila das Mercês já falou, né? Então, que nem eu, gente, tem 30 anos, muita gente não acredita, mas é verdade. Então, é 30 anos ali fazendo a mesma coisa, a mesma repetição. Então, não é do dia pra noite que eu vou mudar. Eu vou mudando aos poucos. E por isso que as pessoas falam, ai, quanto tempo da terapia? Esse dia a Thaís comentou, né? Não tem como eu saber. Cada pessoa tem o seu jeito. E outra coisa, você não vai suportar ser tudo de uma vez. Você não ia suportar colocar tudo pra fora de uma vez. Pode ser que venha uma catarse, não sei se tô falando certo a palavra catarse, o catarse. Fala aí, quem sabe. Vem esse aflorar das emoções tão grande que você não iria suportar. E em vez de te fazer bem, iria te fazer mal. Por isso que a terapia vai ali, vamos dizer assim, peça por peça, tijolinho por tijolinho. Hoje você fala de um assunto, aí amanhã você já fala, se aprofunda mais em outro, né? Cada tempo da sessão, aí você tem, geralmente é uma vez na semana, tá? A terapia. A maioria, uma vez na semana, e você tem aquela semana para elaborar aquele assunto que você falou. Hoje você falou sobre a sua dor existencial, amanhã você falou um pouco da sua dor de estar trabalhando muito, depois você falou um pouco da sua dor no dia a dia como mãe, suas preocupações, e aí você vai montando, né, esse quebra-cabeça até realmente se sentir muito bem. Não sei se desligou aqui, eu tô com medo, eu acho que já vai desligar, gente. Mas é isso, eu queria contar um pouquinho como que foi pra eu chegar, né? A Cris comentou catarse, não cartarse, bem Mato Grosso do Sul. Catarse, né, gente? Como eu falei, esse excesso de catarse não iria dar certo você pôr tudo pra fora numa terapia. Mas é isso que eu ia contar, como que eu cheguei na psicanálise, vim da exatas da engenharia, passei pela depressão, pela ansiedade. Aí fui em terapias holísticas, fui na psicóloga, aí conheci a psicanálise, aquela frase famosa do Freud, se as emoções não expressam, elas são enterradas vivas e voltam das piores formas possíveis. Aí comecei a investigar isso, apaixonei, fui estudar, fiquei estudando esses 2 anos, formei em psicanálise no início do ano e já estou atendendo, muito feliz, muito grata a Deus, muito grata pelo Instituto Gai que eu se formei, muito grata pelos colegas que eu conheci, né, gente, o curso é online e eu conheci 1.800 pessoas. Tô brincando. Mas conheci e fiz amizade com muita gente. Tô muito feliz dessa parte também. E a dica que eu dei, né? Vão fazer network, vão conversar com os pares, né? Que nem a Cris, a terapeuta holística. Converse com os terapeutas holísticos. Tem esse negócio de, mas vão pegar meus pacientes. Gente, isso é um pensamento de escassez. Não sei se já viram esse termo, muito famoso, mas é de verdade, gente. Vocês têm que trocar, ter as trocas, né? É muito importante. E assim que eu cheguei na psicanálise, eu quero fazer mais lives, gente, eu morro de vergonha. Quando eu liguei o live ao vivo aqui, eu fiquei tremendo. Ó, Cris, muito feliz por você. Obrigada, Cris, parabéns, obrigada. E aí vocês podiam mandar uns temas, né? Eu abro as caixas de pergunta lá, ninguém pergunta muita coisa. Vocês podiam começar a mandar uns temas que vocês gostariam para eu fazer live, dessa parte de saúde mental, ou se quiser saber alguma coisa da minha história, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora. Manda lá, cada um aqui que tá aqui, umas 2 perguntas, pra dar assunto. Obrigada, gente. Tô muito feliz. Eu acabei fazendo essa live, gente, porque eu tinha uma paciente, ela desmarcou, né? Tá com umas questões de saúde. E aí eu ia gravar um vídeo e falei, por que não fazer uma live? Vou me desafiar. E acho que vem mais live por aí. Eu fui convidada para fazer live em relação à depressão. Convidei uma outra, a Bianca, inclusive ela vai fazer no webinário, no @Instituto Gaio, algo sobre a sexualidade, né? Convidei ela também. E é isso, gente. Feliz por esse vídeo, pela conversa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também.
E é isso aí, queria contar. Que agora eu sou psicanalista, tá? Quem quiser me indicar e gostou do meu papo, aqui tem um canal no YouTube, canal Larissa Daniele, segue lá, curte, compartilha, comenta. E manda suas perguntas, tá? Que eu vou abrir a caixinha de perguntas sobre saúde mental, sobre o que eu conversei aqui. Muito, muito obrigada por vocês que estavam aqui, por vocês que vão assistir depois, que eu vou deixar salvo. Obrigada, gente!